Olá pessoal, estamos começando agora a nossa aula sobre projeto de esgoto sanitário. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os passos que devem ser seguidos para a elaboração de um projeto de esgoto sanitário. Então, os passos que nós vamos seguir para elaborar um projeto de esgoto sanitário são: primeiro, a gente vai traçar os eixos das tubulações. Então, os eixos são aquelas linhas que estão representadas no centro geométrico das tubulações. Então, a gente chama essas linhas de eixos. Uma vez que nós traçamos os eixos das tubulações, nós partimos para o dimensionamento das tubulações, os ramais de descarga, de esgoto, etc. Uma vez dimensionadas as tubulações, agora nós podemos fazer a inserção das tubulações, das caixas, das conexões e demais dispositivos através de uma biblioteca de apoio que vai ser disponibilizada no Teams. Após a inserção, nós vamos para o dimensionamento e lançamento dos dispositivos de tratamento e disposição final, tanque séptico e sumidouro. Uma vez dimensionado e detalhadas essas informações, nós fazemos os detalhes finais e montamos as pranchas. Então, esses são os elementos, os passos que geralmente são seguidos para a elaboração de um projeto de esgoto sanitário. Então, o passo 1, traçado dos eixos das tubulações. Antes de mais nada, vamos relembrar o nome das tubulações. Então, nós temos os ramais de descarga, que são aquelas tubulações que são oriundos dos aparelhos sanitários, recebem a contribuição apenas dos aparelhos sanitários diretamente. Nós temos também os ramais de esgoto, que são as tubulações que recebem a contribuição de mais de um aparelho sanitário. Então, nós temos aqui no exemplo uma tubulação que está recebendo a contribuição do ralo, da caixa sinfonada, de um ralo e do lavatório. Nós temos também o tubo de queda, que é a tubulação vertical que recebe as contribuições das unidades residenciais. E temos também a coluna de ventilação, que está interligada a um ramal de ventilação, que é essa tubulação que é ligada aqui no ramal de esgoto e serve para o escape de gases para a atmosfera. Então, nós precisamos, antes de mais nada, traçar o eixo dessas tubulações no AutoCAD. Certo? E eu vou mostrar isso em outra videoaula, como é que a gente traça esses eixos. Então, simplesmente a gente utiliza o comando line e segue mais ou menos a lógica estabelecida a partir das prescrições da NBR 8160. Então, existe uma lógica por trás do traçado das tubulações, certo? É o que a gente vai tentar entender aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é evitar desvios de 90 graus no traçado horizontal. Então, com isso, a gente vai evitar problemas de entupimento. Então, está proibido, pela norma, o uso de desvios de 90 graus quando se faz transições horizontais. Ok? Então, nesses casos, a gente utiliza ou conexões de 45 ou caixas de inspeção. Em áreas externas, o recomendado é sempre utilizar as caixas de inspeções, que são elementos que servem como elementos de manutenção. Então, nós temos um exemplo aqui, esquemático, de que as curvas devem ser com ângulo máximo de 45 graus. Então, observe que não existe nenhuma curva de 90 graus aqui em transições horizontais, tá ok? Em áreas externas é sempre bom, é sempre recomendável que em transições, quando precisamos fazer transições de 90 graus, nós utilizamos as caixas de inspeção, que podem ser fabricadas no local, em alvenaria, ou podem ser compradas já prontas pelas fabricantes, como por exemplo a Tigre e a Manco. Então observem que aqui a ligação é através de uma junção em 45 graus, ok? A norma também fala que é obrigatória a colocação de dispositivos desconectores. Dispositivos desconectores destinados à proteção do ambiente contra a ação dos gases. Então os desconectores são os dispositivos que vão ter um fecho hídrico que vão impedir a entrada de gases no ambiente. Então, está desconectando o ambiente dos gases. Então, basicamente, nós utilizamos 3 tipos de desconectores nas instalações de esgoto sanitária
pelo menos a nível do Brasil, que são os sifões, os ralos sinfonados e as caixas sinfonadas. Então nós temos os sifões, que podem ser em S, em U ou em copo, onde a presença de um líquido sempre de um líquido vai impedir o retorno dos gases para o ambiente. Então os gases vão tentar vir aqui e vão encontrar uma barreira líquida, que é chamada de fecho hídrico, que é um tipo de desconector que vai impedir a entrada de gases para o ambiente. Ok? Temos o ralo sinfonado, que é um ralo que toda vez que quando vocês ouvirem o termo sinfonado é porque vai ter um sifão lá dentro, ou seja, vai ter sempre água, é para ter sempre água. Então esse formato aqui é para permitir que os gases, quando tentem entrar no ambiente, eles vão encontrar aqui uma barreira líquida. Então é sempre bom estar colocando água nos ralos sinfonados. Ok? Eles podem ter diversas formas. E por último, mas não menos importante, nós temos as caixas sinfonadas, que são esses elementos que podem receber a contribuição de vários ramais de descarga e sai aqui com o seu ramal de esgoto, e na sua superfície você também pode colocar uma grelha transformando, além da caixa sifonada, em um ralo. Tá ok? Então os gases vão tentar entrar e vão encontrar aqui uma barreira líquida, esse formato aqui chamado de sifão. Por isso que a gente chama de caixa sifonada, não é sanfonada, nem é sinfonada, é sifonada. O vaso sanitário ele é autossifonado, então a presença de água no vaso sanitário é justamente para evitar o retorno de gases para o ambiente. Então, sempre é para ter água dentro do vaso sanitário e a sua construção é feita de modo que isso sempre aconteça. Então, os gases tentam entrar no ambiente, mas vão encontrar aqui uma barreira líquida. Tá ok? Então, está aqui o formato de sifão. Sifão em U. Temos as caixas sifonadas, que são esses elementos já vistos anteriormente, que vão servir também como dispositivo para impedir a entrada de gases para o ambiente. Temos também a ventilação. Os desconectores devem ser protegidos por um sistema de ventilação. Então, além do ralo sifonado, da caixa sifonada, do sifão do vaso sanitário, do sifão que colocamos no lavatório, nós precisamos ter um subsistema chamado de subsistema de ventilação para reforçar a segurança contra os odores, contra os gases nos ambientes. Então nós precisamos oferecer um caminho que é muito mais fácil para os gases saírem pela atmosfera. Ok? A ligação do ramal de ventilação é feita através de um T. Então nós temos aqui um T que é geralmente colocado em cima. Deve obedecer às seguintes distâncias máximas. Então a norma ela apresenta distâncias máximas de um desconector ao tubo ventilador. Então, por exemplo, o tubo de 50, quando a gente está trabalhando com ramal de esgoto, no caso aqui do ramal de descarga, é de 50 milímetros, nós precisamos ter uma distância máxima até o tubo ventilador de 1,20. Então, por exemplo, aqui, a distância máxima da minha caixa sifonada, né, que é o final aqui dos meus ramais de descarga, até o tubo ventilador, que nós vamos considerar aqui como ramal de ventilação, essa distância máxima é 1,20 para o diâmetro de 50. Então nós temos distâncias máximas dependendo aí de cada diâmetro. Certo? E em resumo, então, a gente adota os seguintes traçados. Geralmente, o que acontece é o seguinte: os ramais de descarga do lavatório e do chuveiro são encaminhados até uma caixa sinfonada. Os ramais de descarga do chuveiro e do lavatório geralmente são encaminhados para uma caixa sinfonada, que por sua vez também funciona como ralo para lavagem do ambiente. Então nós colocamos aqui um segundo ralo, que é o ralo que pode servir para a lavagem do ambiente. Podemos inverter também, colocamos a caixa sinfonada onde fica o chuveiro, e esse ralo aqui ser um ralo para a lavagem do ambiente. O ramal de esgoto formado, então nós temos aqui um novo ramal de esgoto formado a partir da caixa sinfonada. Liga-se com o ramal de descarga do vaso sanitário através de uma junção. Então nós temos aqui o ramal de esgoto e ligamos ao ramal de descarga da bacia sanitária através de uma junção, geralmente de 100 para 50. O novo ramal de esgoto é encaminhado até uma caixa de dispersão ou ao tubo de queda.
Então nós ligamos aqui, se for térreo, a uma caixa de dispersão, ou se for no pavimento superior, a um tubo de queda. Então nós temos aqui o traçado típico de um banheiro. Então vamos ver se está batendo com o que nós falamos aqui. Então nós temos aqui um lavatório, o ramal de descarga ligado a uma caixa sifonada, assim como também como o ralo do chuveiro, um ralo sifonado que está ligado a essa caixa sifonada. Ou seja, o fecho hídrico aqui dessa caixa sifonada vai proteger tanto o meu ralo quanto o meu lavatório. Além disso, esse ralo também aqui recomenda que seja sifonado e que eu tenha aqui o sifão no meu lavatório. O ramal de esgoto formado interliga-se então com o ramal de descarga da bacia sanitária e vai até ou um tubo de queda ou até uma caixa de dispersão. Destaque para a ventilação. Geralmente se coloca a inserção do ramal de ventilação próximo à caixa sifonada, obedecendo às distâncias máximas apresentadas pela norma. Então nós precisamos que antes dos gases que estão vindo do coletor público ou do tanque séptico, antes que eles cheguem e forcem aqui o meu fecho hídrico, eu preciso oferecer um caminho para que ele vá para a atmosfera. Para as cozinhas, nós precisamos encaminhar o esgoto até uma caixa de gordura, ok? Então nós temos aqui a pia da cozinha, nós temos a tubulação que leva até a caixa de gordura. Para a área de serviço, nós podemos juntar os ramais de descarga do tanque, da máquina de lavar roupa e levarmos até uma caixa, que pode ser uma caixa de espuma, que simplesmente é uma caixa sinfonada para evitar o retorno de espuma. Então nós temos a entrada, a espuma vai ficar na parte de cima, a água vai ficar na parte de baixo e aí nós vamos ter somente o esgoto a partir da água caminhando para os elementos de tratamento. Uma vez traçadas as tubulações seguindo essa lógica, nós partimos para o dimensionamento das tubulações, onde nós usamos as tabelas para ramais de descarga, onde já o diâmetro é dado diretamente, para os ramais de esgoto, que apresentam o número máximo de unidades Hunters para cada diâmetro, unidades Hunters de contribuição. Então nós podemos ver as unidades Hunters através dessa tabela aqui. Cada aparelho sanitário vai ter uma quantidade de X de unidades Hunters de contribuição, certo? Que é uma unidade Hunter de contribuição baseado na vazão de cada aparelho sanitário, no número de referência. Temos também as tabelas para ramais de ventilação, onde nós temos casos sem vasos sanitários e os casos com vasos sanitários, e também baseado nas unidades Hunters. Ok? Só que agora nós vamos considerar todas as unidades Hunters do ambiente para dimensionar o ramal de ventilação. E a mesma coisa para a coluna de ventilação, onde nós dimensionamos com base no diâmetro do tubo de queda, nas unidades Hunters e também no comprimento máximo permitido. Então nós vamos ver qual é a altura que o tubo de queda vai ter, então partimos para o dimensionamento. Temos também a tabela para dimensionamento do subcoletor e coletor predial, baseado na declividade escolhida e nas unidades Hunters, que estão aqui. E uma informação muito importante é que a declividade mínima para tubos de até 75 é de 2%, e a declividade mínima para tubos a partir de 100 mm é de 1%. A norma também fala que a declividade máxima para subcoletores e coletores é de 5%, e que a aclividade mínima para ramais de ventilação é de 1%. Ok? Então, a tubulação, o ramal de ventilação deve ter um aclive, ou seja, uma inclinação que começa mais baixo aqui e termina mais alto aqui, para evitar que haja permanência de esgoto. Então, caso o esgoto entre aqui, por uma sobrevasão, o esgoto, por gravidade, vai voltar para o sistema de coleta e transporte. Bom, uma vez dimensionado, já fizemos o traçado, já dimensionamos. Agora nós fazemos a inserção das tubulações, caixas e conexões. Nós vamos utilizar a biblioteca de apoio que eu vou disponibilizar para vocês no Teams. E eu vou realizar um exemplo prático de como é feito, então, a inserção das tubulações. Bom, agora nós vamos para uma demonstração prática da
dos passos que nós vimos na aula teórica. Então eu tenho aqui um projeto arquitetônico já pronto para a elaboração do projeto sanitário. Então observe que as linhas estão numa cor mais neutra. Eu recomendo o layer 252 ou 253. Tiramos todos os elementos que não nos interessam, como por exemplo achuras, móveis, cotas, informações de texto. E deixamos aqui apenas os aparelhos sanitários, mais fogão e geladeira. Mas o destaque aqui seria para os aparelhos sanitários. Então observem que o layer está numa cor mais neutra, porque o que interessa para a gente aqui agora é destacar as tubulações. Aqui do lado a gente tem, eu vou colocar para vocês como arquivo separado, uma biblioteca de apoio. Com essas peças aqui, de 40, 50 e 100 milímetros, nós conseguimos fazer boa parte dos projetos sanitários, projetos mais simples, certo? Então a gente tem joelho visto de cima, temos curva 45, junção, temos luva, mesma coisa aqui para os tubos de 50 com T, e temos também aqui para os tubos de 40, inclusive com luva de redução de 50 para 40. Temos também a caixa de dispersão com 4 entradas de 100 milímetros, caixa de gordura, uma com 100, as outras demais, duas com 75 e uma com 50. Temos caixa sinfonada de 100 de diâmetro por 100 de altura por 50, que é o diâmetro da saída, com 3 entradas. Então a caixa sinfonada a mais simples, a menor. Temos um ralo sinfonado e temos a grelha para colocar aqui na nossa caixa sinfonada. E além disso, nós também temos os tubos com bolsa. Então, tubo de 40, de 50, de 75 e 100. Ok? Então, nós vamos fazer uma aplicação prática a partir do que a gente viu na aula teórica. Então, eu vou usar aqui esse banheiro como modelo. Nós temos aqui uma bacia sanitária. Vamos adotar que é com caixa de descarga, apesar de que aqui no desenho ela não está assim representada, mas aqui para o projeto sanitário isso não vai fazer diferença. Temos um chuveiro, temos um lavatório. Então nós vamos ter o ramal de descarga do lavatório, teremos aqui um ralo, vou colocar também um ralo aqui fora para lavagem desse ambiente externo do box. Teremos também aqui o ramal de descarga da bacia sanitária, além do ramal de ventilação e da coluna de ventilação. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o traçado das tubulações, como eu havia falado na aula. O traçado, ele varia de projetista para quem estiver projetando, mas ele segue um determinado padrão. Então, eu vou seguir aqui um padrão, vocês podem fazer de maneira diferente. Cada pessoa que for fazer, a tendência é que fique diferente, mas de que de maneira geral, a gente atenda às prescrições normativas, principalmente aquela que diz que não pode haver curvas de 90 graus. E para que a gente também tenha a questão do desconector protegendo todos os aparelhos sanitários. Ok? Então eu vou traçar aqui a partir do eixo do meu lavatório. Vou ativar aqui a função 45 graus, certo? Então aqui, ou no Polar Tracking, eu tenho que colocar uma opção que inclua 45 graus, que é para a gente conseguir fazer o nosso traçado, ok? Então tem esse daqui que tem 45 graus e 90 graus. Então eu vou vir até mais ou menos aqui. Quando chegar aqui eu vou fazer uma curva de 45. E vou puxar até aqui para ligar com o meu ralo. Então lembre-se que a lógica é, a gente vem com o ramal de descarga do lavatório e liga até a caixa sinfonada. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso ralo aqui da área comum, da área fora do box. Então eu vou vir aqui, lembrando que eu não posso fazer curva de 90 graus, então eu vou ter que fazer duas curvas de 45. Vou vir até aqui, um ponto aleatório, e vou vir até aqui também no ponto aleatório e vou puxar até aqui.
certo? Então observe que eu estou traçando o eixo dos ramais de descarga do lavatório e desse ramal aqui. Como eu falei para vocês, a lógica é que a gente interligue, então aqui vai ficar uma caixa sifonada, e daqui a gente vai sair com o ramal de esgoto e a gente quer interligar. Então eu vou colocar mais ou menos aqui com o ramal de descarga da bacia sanitária. Então eu vou esticar essa linha até mais ou menos aqui. Então observem que por enquanto não existe nada concreto, a gente está fazendo aqui só uma previsão. Vou colocar aqui, daqui eu vou puxar em 45 graus, lembrem-se, até aqui, para encontrar com a junção aqui da bacia sanitária. Tá ok? Então nós temos essa ligação aqui. Daqui eu vou puxar uma linha, um ponto aleatório. Vou puxar aqui em 45 graus, vocês vão entender já. E essa tubulação aqui vai ser o meu ramal de ventilação. Até aqui, a partir daqui vai subir a minha coluna de ventilação por fora da casa, certo? A tubulaçãozinha vai ficar rente aqui à parede, no cantinho, escondida. E ela vai subir até 30 centímetros acima do telhado. Então está traçado aqui os nossos eixos das nossas tubulações. Talvez a gente precise fazer algum ajuste, mas de maneira geral nós podemos fazer assim. Tá ok? Agora a gente vai partir para inserção. Desculpa, a gente vai fazer o dimensionamento das tubulações. Porque nós precisamos fazer o dimensionamento antes da inserção das tubulações e conexões. Para justamente saber se nós vamos utilizar um joelho de 40, ou de 50, ou de 100. Então nós precisamos partir para o dimensionamento, para então depois nós irmos para a inserção das tubulações e conexões. Tá ok? Como o objetivo aqui não é o dimensionamento, eu já dimensionei. Então o ramal de descarga aqui do lavatório vai ser de 40, assim como também o ramal de descarga desse ralo. A tubulação da caixa sifonada, o ramal de esgoto vai sair com 50. Liga-se com o ramal de descarga da bacia sanitária de 100. Então aqui a gente vai ter uma junção de 100 para 50. E vai até aqui uma caixa de dispersão. O ramal de ventilação vai sair com 50. E vai ligar a minha coluna também com 50 milímetros. Tá ok? Então agora, uma vez dimensionado, né? Não é o alvo aqui, mas é importante que todo mundo dimensione antes de fazer a inserção. Nós vamos aqui para a nossa biblioteca de apoio e vamos fazer a inserção das tubulações e conexões. Então, por exemplo, vou começar aqui, ó. A gente vai ter um joelho de 45 graus de 40 milímetros. Tá ok? Já dimensionei. E aqui vai ser um joelho de 45 graus de 40 milímetros. Então nós vamos aqui nas peças de 40. Nós vemos aqui que tem um joelho. Um joelho aqui de 40 milímetros. Nós vamos copiar. Ok? Bem simples. Vou pegar aqui do eixo. Nós vamos colocar aqui na posição. Vou colocar fora primeiro. Vou dar um rotate. Para que a gente tenha o encaixe correto. Então vai ficar nessa posição, né? E aqui, ó, eu vou fixar aqui no meu ponto. E aí vocês podem perguntar, como é que eu sei o ponto certo? Então, inicialmente nós vamos escolher o ponto certo somente aqui. Obviamente vocês estão vendo que aqui nesse eixo está correto, mas aqui não está. Certo? Então nós vamos precisar ou descer ou subir essa conexão. Então nós vamos selecionar o comando mover. Como a opção do 45 graus está ativada, nós vamos selecionar aqui do eixo e vamos mover 45 graus até encontrar com esse eixo aqui, ó. Então observem que eu não vou tirar a tubulação desse eixo que já estava aqui. Então, eu estava aqui, eu vou colocar 45 graus e vou puxar até encontrar com o meu eixo aqui. Então, agora sim nós temos tanto essa face como essa face do joelho no eixo da tubulação. Tá ok? Aqui nós vamos ter um joelho também de 40, mas de outra configuração.
teremos esse joelho aqui, que é o joelho visto de cima, que é o joelho que vai receber o sifão. Então nós vamos copiar e colar. Vamos colocar ele aqui perto, a gente vai precisar girar ele. Então, comando rotate. Então, ele vai ficar nesse sentido aqui. Essa parte aqui, ela vai ficar rente com a parede. Certo? Então, mais ou menos aqui. Então, observe que eu vou precisar fazer um pequeno deslocamento aqui, ó, do meu eixo. Então, meu eixo que estava aqui, na verdade, ele tem que vir até... E aqui eu já vou selecionar tanto o eixo quanto a conexão, porque a gente vai precisar mover ele para encaixar com o eixo da conexão aqui também. Tá ok? Já movi. Observe então que desencontrou aqui, não tem problema. A gente só faz mover aqui esse eixo até encontrar aqui com o eixo da conexão. Tá ok? Se você quiser colocar o ralo mais no cantinho, não tem problema, você vai só mover aqui até, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então vou mover em 45 graus até encontrar aqui, até ficar mais ou menos no lugar que eu acho mais apropriado. Então, deixa eu ver aqui. Então vou deixar aqui, ó. Movi dentro do eixo do ângulo de 45. Então o ralo vai ficar mais aqui no canto do nosso banheiro. E aqui eu só vou simplesmente levar a linha até o eixo. Ok? Aqui, ó, é a vista de cima, mas lá embaixo eu vou ter um joelho também, inclinado de 45 de 40 milímetros. Então é justamente esse joelho aqui, ó. Agora a vista dele assim. A gente vai levar para lá. Vamos colocar ele aqui perto. Ele vai ter essa orientação aqui, ó. Nós vamos mover ele até que ele fique na posição correta. Então observe que eu tenho aqui, ó, esse aqui primeiro e esse aqui embaixo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou explodir o de baixo. Vou dar o comando explode para o de baixo. E vou apagar todas as linhas que não vão aparecer, certo? Então essas linhas que estão aqui para dentro desse joelho aqui que fica em cima, a gente vai apagar usando o comando trim. Muito simples. Ok? Então essa linha também não vai aparecer. Aqui não vai aparecer, não vai aparecer. Porque o que está em primeira vista é esse aqui de cima. Então a gente vem aqui, coloca o cursor aqui em cima. Essas linhas aqui não vão aparecer. Essa linha também não vai aparecer. Pronto, então agora a gente só usa o comando delete e faz e apaga as linhas que restaram. Pronto, agora sim. Tem essa linha aqui também, ó. Agora sim nós temos a visão correta da coisa. Ó. A gente tem esse joelho aqui em cima e lá embaixo a gente tem esse joelho. Esse joelho fica mais ou menos a 60 centímetros. Então vai ser colocado aqui, aí vai descer uma tubulação até o piso, até ficar enterrado, abaixo do piso. E lá embaixo a gente vai colocar esse joelho aqui e a gente vai conseguir vê-la dessa maneira aqui, ó. Então observem que aqui eu já posso colocar uma tubulação. Como? Eu vou puxar esse eixo até aqui. Vou puxar esse eixo já está aqui. E vou dar um offset. Um offset de quanto? A tubulação não é de 40 milímetros, então eu vou dar um offset de 0,02, porque são 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Então a gente clica aqui, está traçado a nossa tubulação, e a gente apaga aqui o eixo. Então, e apagamos essa linha também que foi referencial. Está traçada aqui as nossas conexões e a nossa tubulação para esse trecho aqui. Ok? A mesma coisa nós fazemos aqui, ó. Aqui nós já podemos encaixar, colocar a caixa sinfonada. Então nós vemos aqui na biblioteca de apoio. Colocamos a caixa sinfonada, vamos levar, copiar e colar. Vou colocar, já vai ficar nesse sentido, coincidiu. Certo? Então aqui eu já posso também colocar uma tubulação. Então eu vou levar aqui a linha do eixo até a face.
do meu joelho. A mesma coisa aqui. Vou dar um offset de 0.02 para um lado e 0.02 para o outro. E aqui nós apagamos a nossa linha de eixo. Com isso também já temos a nossa tubulação. Tá ok? Aqui, por exemplo, nós vamos ter uma junção de 100 para 50. Então nós vemos aqui, pegamos a junção de 100 para 50, que está aqui, ó, 100 para 50. Levamos até próximo. Damos um rotate. Essa boca aqui, essa bolsa é para ficar do outro lado, então nós vamos dar um comando mirror de espelhar. Espelhamos. Aí ele pergunta se a gente quer apagar o anterior, eu falo que sim. E agora sim. Nós temos na posição correta. Primeiro a gente vai colocar aqui nesse eixo. A gente escolhe um eixo para colocar. E agora nós vamos encaixar o outro eixo. Como? A gente vai dar o comando mover. Vai clicar aqui justamente no eixo e vai puxar até encontrar com o eixo da tubulação que vai ligar aqui com 45 graus. Pronto. Está colocado a nossa tubulação. Aqui nós vamos precisar de um joelho ou de uma curva para receber o efluente da bacia sanitária de 100. Então será esse daqui. Nós vamos levar para lá. Vamos dar um rotate. E vamos mover até encaixar. Então fica mais ou menos nessa posição. Porque tem um sifão aqui, então vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. É indicado que a distância aqui do eixo para a parede seja de mais ou menos 20 centímetros na hora de executar, ok? Para que a gente consiga encaixar aí o vaso sanitário sem muitos problemas. Aqui, ó, uma coisa importante, eu não posso simplesmente puxar uma tubulação aqui, eu preciso colocar uma luva aqui para fazer a ligação bolsa-ponta. Talvez não dê, a gente precisa arrastar um pouquinho a nossa junção. Vou colocar aqui, dar um rotate. Vou dar um mover. Nós precisamos encaixar a ponta dentro de uma bolsa. Então observe que não vai dar, ó. Então eu vou precisar arrastar a minha junção mais para cá, junto aqui com essa tubulação, para que a gente consiga encaixar a nossa luva, ok? Aqui nós vamos esticar. Pronto. Agora sim a gente consegue encaixar a nossa luva e colocamos aqui, tá ok? E aqui na luva a gente consegue colocar uma tubulação. Então eu vou dar aqui um comando offset de 0.025, desculpa, de 0.05, porque é a tubulação de 100. Então vai ficar 5 cm de um lado e 5 cm do outro. Aqui nós damos um trim. Tiramos aqui essa parte que não fica visível. Com isso, nós temos também já aqui o detalhamento da tubulação do ramal de descarga da bacia sanitária. Tá ok? Então observem que sempre existe uma regrinha que é: aqui a gente tem a bolsa do tubo, desculpa, a bolsa da luva, e aqui a ponta do tubo, a ponta da conexão. Então, o esgoto precisa ser colocado dentro da bolsa, nunca ao contrário. Eu não sei se isso está claro, mas isso vai evitar vazamento. Nunca pode ser desse sentido para esse, porque pode haver vazamento por aqui, ó. Sempre a ponta entrando dentro da bolsa no sentido da conexão. Então a gente está colocando o esgoto dentro da bolsa, impedindo, como aqui vai ter um anel de borracha vedando, a gente pede que haja vazamento.
Então o sentido sempre vai ser ponta entrando dentro da bolsa no sentido do escoamento do esgoto, certo? É como se a gente estivesse colocando o esgoto dentro da bolsa e nunca ao contrário, porque poderia haver vazamento. Tá ok? Uma vez colocado todas as conexões, colocamos aqui também o ralo, colocamos aqui os dois joelhos, o ralozinho da caixa sinfonada, ligamos aqui o ramal de ventilação, junto com a coluna de ventilação de 50, fizemos a ligação aqui também do ramal de esgoto com o ramal de descarga da bacia sanitária e ligamos numa caixa de inspeção. Certo? No caso aqui, uma caixa de inspeção pré-fabricada, a gente compra. Nesse caso aqui é um modelo da Tigre. Tá ok? Então nós levamos o efluente, colocamos sempre a indicação do diâmetro e da declividade. Não colocamos aqui porque aqui nós chamamos um detalhe, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, como não vai ter detalhes, a gente precisa sempre indicar o diâmetro e a inclinação, assim também como o sentido de escoamento do esgoto. Então ligamos aqui numa caixa de espuma, que é uma caixa que a Tigre vende e chama de caixa de múltiplas funções. Pode ser usado como caixa de gordura, como caixa de espuma. Ela é sinfonada também, impede a passagem da espuma. Interligamos aqui o ramal de descarga da máquina de lavar roupa com aqui esses dois ramais de descarga do tanque em um só ramal de esgoto aqui. E aqui nós temos a caixa de gordura ligada aqui nessa pia. Então nós levamos todo esse esgoto para o tanque séptico e sumidouro, que é assunto da próxima aula. Tá ok? Nós chamamos aqui os detalhes para esses ambientes com mais informações e colocamos numa escala menor, de 1 para 25. Então aqui estava de 1 para 50, e aqui nós colocamos na escala de 1 para 25 e colocamos as informações textuais, o sentido de escoamento, declividade e outras informações importantes. Tá ok? Então, esses são os passos que a gente tem que tomar para fazer um traçado de tubulação, dimensionamento, entendendo quais são as regras, as prescrições normativas, entendendo que há uma distância máxima entre a ligação do tubo ventilador até o desconector, que nesse caso aqui com certeza está sendo atendido, porque está bem próximo, mas nós precisamos verificar a tabela da norma. Simbologia de tubulação que sobe, porque nós temos aqui a coluna de ventilação. A importância das caixas de inspeções nas transições de direção, que servem como elementos de manutenção futuras, além das caixas que vão servir para retenção de gordura ou espuma, sempre fazendo ligações em 45 graus. Outra regrinha também é, a gente nunca pode reduzir o diâmetro. Então, se nós vemos aqui com a tubulação de 50, eu não posso reduzir para 40 de forma alguma, no sentido do escoamento. O contrário, sim, você pode aumentar o diâmetro à medida que você vai levando esgoto, mas nunca ao contrário. Tá ok? Então, nós vemos aqui com 50 e aqui nós saímos com 100, por exemplo. Mas nunca a gente poderia sair com 100 aqui e reduzir para 50, no sentido do escoamento. Então, essa foi a aula para traçado, dimensionamento e inserção de tubulações e conexões em um projeto de esgoto sanitário. Agradeço a atenção de todos, a gente se vê na próxima aula.